Bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Deus te abençoe poderosamente nesse dia, em nome de Jesus. Este é o dia que o Senhor fez, nele nós vamos nos alegrar, porque temos colocado nele a nossa esperança, temos feito dele o nosso refúgio, temos andado na sua palavra, no seu caminho, e a palavra de Deus diz que a bênção de Deus, ela vem atrás, ela nos alcançará, em nome de Jesus. Amém? Então o que você precisa, a bênção de Deus vai te alcançar. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você, em nome de Jesus Cristo, a abrir a tua Bíblia, lá em Lucas, no capítulo 14, no verso 7, mas antes nós vamos orar. Amém? Em nome de Jesus. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Pai, em nome de Jesus, envia do teu Espírito para que nós possamos ter compreensão e entendimento da tua palavra. Dá-nos esse entendimento, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos para nós compreendermos a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ler então? Lucas, capítulo 14, o verso 7 diz assim: reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Vamos só contextualizar isso aqui. Lembre-se que Jesus ele estava na casa de um fariseu que o havia convidado, lá no versículo 1. Aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus, para comer pão, eis que o estavam observando. Então havia outros convidados lá. Então aqui Lucas está relatando que Jesus, reparando os convidados, como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele propôs uma parábola. Então vamos ler esta parábola a partir do versículo 8, que diz assim: quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele, te diga, dá o lugar a este. Ou seja, ele está dizendo, você foi num casamento, quis sentar lá na frente, no primeiro lugar, como se diz por aí, quis ir sentar na janela. E aí vem o dono da festa, o senhor da festa, aquele que te convidou, com um convidado mais digno. Então ele vai dizer, olha, você pode ceder o lugar para esse aqui? Você pode ceder o lugar e sentar em outro lugar? Então ele está dizendo, dando este exemplo. Então ele diz, então irás envergonhado ocupar o último lugar, porque você vai ter que sentar no que sobrou. Porque você pensou, você se exaltou, você se autoexaltou, como digno de sentar naquele lugar, que você é melhor. Amém? Só que eu quero dizer uma coisa para você. Você sabe que não é disso que Jesus está falando? As pessoas pensam que Jesus está falando disso, dessas regras, né? De relacionamento, né? Essas regras sociais. Não tem nada a ver com isso. Nós já vamos ver do que Jesus está falando de fato. E ele continua e diz assim, pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima, ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então ele está falando sobre isso. Ele está falando de orgulho, ele está falando de soberba. Ele está falando dos fariseus e dos doutores da lei, daqueles que são religiosos, daqueles que acham que conhecem mais a palavra, daqueles que acham que merecem mais, daqueles que pensam que todos os outros são pecadores, só eles são santos. É disso que Jesus está falando. Porque Jesus ele veio para os enfermos, para os doentes, ele não veio para aqueles que pensam, escute, porque Jesus falou isso com ironia. Ele não veio para aqueles que pensam que são sãos. Ele veio para aqueles que sabem que são enfermos, que são doentes e que precisam de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a cura, o milagre, a salvação. É disso que ele está falando. Porque aquele que é o dono da festa, nas bodas do Cordeiro, naquele dia do casamento do Cordeiro, onde a noiva, que é a igreja, vai se encontrar com Cristo, há muitos que pensam que estão já prontos, que estão salvos, mas não sabem, que não passam de fariseus e doutores da lei que vivem uma vida hipócrita. E o que é viver uma vida hipócrita? É não praticar a palavra de Deus, é não viver a palavra de Deus. É ouvir a palavra e não praticar. É ser imprudente.
E então, esses que acham que têm os primeiros lugares, eles não vão ter os primeiros, eles vão ter os últimos. Por isso que a palavra de Deus também diz que há últimos que serão os primeiros e primeiros que serão os últimos. Jesus está falando de uma verdade espiritual, de nós não sermos orgulhosos, de nós não sermos arrogantes, mas de nós nos humilharmos diante do Senhor, de diante do Senhor nós reconhecermos quem Ele é e quem nós somos, que nós somos servos e nós não somos melhores do que ninguém. Quantas pessoas apontam o dedo, quantas pessoas acusam, quantas pessoas se exaltam como se fossem melhores, mais santos, que conhecem mais a Bíblia. O que adianta conhecer a palavra de Deus? Conhecer a Bíblia e não praticar não adianta nada. Às vezes é melhor você conhecer um versículo e você viver aquele versículo do que você conhecer a Bíblia toda e não viver nada. Então Jesus está falando de uma verdade espiritual muito profunda. Que aqueles que pensam que têm um lugar de honra não têm. Aqueles que pensam que são melhores não são. Mas aqueles que são cristãos, que vivem a palavra ali de maneira simples, humilde, e eu não estou falando de dinheiro, nada disso, mas que sabem que precisam de Deus, que não são nada sem o Senhor. Esse o Senhor vai chegar para você quando você estiver lá sentado na última cadeira e vai dizer assim: amigo, lembra que Jesus disse, vocês não são mais servos, eu já chamo vocês de amigos. Ele diz isso aos seus discípulos. Eu já os chamo de amigo. E aqui nesse texto, o Senhor daquela festa vem para aquele que está sentado lá atrás, na última cadeira, está lá dizendo, tá bom aqui, glória a Deus, amém? Mas ele vem lá e diz, amigo, vem se assentar mais para frente, e isso será para você um motivo de honra diante de todos aqueles que te veem. Porque as pessoas vão ver, e eu quero dizer que no céu você vai se surpreender. Você vai ver pessoas no céu que você achava que não era nada, que não mereciam, que todos diziam, não, aquele não é nada. E talvez você vai ver pessoas que você achava que iam estar lá e não estão. Não estão. Não vão estar lá naquele dia. Porque quiseram viver uma vida aqui achando que era alguma coisa, assim como os fariseus e os saduceus, desculpe, os doutores da lei, que nós vimos do versículo 1 até o versículo 6. Jesus está no mesmo contexto. Jesus está no mesmo quando ele não está falando de regra aqui, de relacionamento. Eu vejo muita gente estudando, você não está falando nada disso. Ele está falando sobre um princípio básico da palavra de Deus. Que o maior, sabe quem é o maior? Os discípulos chegaram para Jesus e falaram, Senhor, quem é o maior? E Jesus fala para ele assim, ó, o maior é aquele que serve, não é aquele que é servido. Por isso eu vim para servir vocês, com a minha vida. Que coisa tremenda. Amém? O maior é o que serve. E ele diz assim, disse também ao que havia convidado, quando deres um jantar, então ele disse para quem? Para aquele principal fariseu. Amém? Que havia convidado ele lá para ir comer pão lá na casa dele. Quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convide e sejas compensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, aleijados, coxos, os cegos, e serás bem-aventurado, serás feliz, pelo fato de não terem eles com que te recompensar. A tua recompensa, porém, tu a receberás no céu, na ressurreição dos justos. Aqui ele está ensinando outra verdade espiritual. Ele está dizendo, ele está proibindo você de convidar teus amigos? Não está proibindo. Ele só está dizendo para aqueles que pensam, de novo ele está falando sobre aqueles que se exaltam, que aqueles que se acham melhor. Ele está dizendo assim, ó, não pense porque você está fazendo uma festa e dando uma festa para os outros, que você é o bom. Você não é, porque quando você faz uma festa, você só convida quem pode te recompensar. Você não convida o pobre, o cego, não convida o mendigo, o aleijado, você não convida esses, você convida só os teus amigos, aqueles que daí convidam para ir na casa dele. Ele está falando sobre isso. Ele está falando sobre aqueles que acham que são sãos, mas são doentes. E não sabem. E são orgulhosos. E se exaltam. Por isso ele diz aqui, aí no final ele fala, olha, eu estou falando de coisas espirituais.
e serás bem-aventurado, feliz, pelo fato de não terem eles com que compensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição do justo. Quem é justo? Aquele que pratica a palavra de Deus. Justiça é praticar a palavra de Deus, é viver a palavra de Deus. Amém? Então ele está falando aqui o tempo todo sobre isso, sobre nós sermos aquele que serve e não aquele que é servido. Devemos buscar ser o que serve e não o que é servido. Devemos nos colocar diante do Senhor em humildade. Não devemos nunca, jamais nos exaltar. Porque os fariseus e os doutores da lei, eles pensavam que eles tinham os primeiros lugares nos céus. Porque eles eram os guardiões da lei, da palavra. Nem vou falar das tradições, das coisas que eles inventaram lá. Mas Jesus está dizendo que não, vocês não têm o primeiro lugar. Tem pessoas mais dignas do que vocês. Porque elas de fato reconhecem quem elas são. Reconhecem que são servos, reconhecem que precisam da cura, reconhecem que estão enfermos, que estão doentes por causa do pecado, por causa da corrupção desse mundo e que precisam de Jesus Cristo. Amém? E precisam todo dia se humilhar aos pés do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por isso. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor esta palavra em nome de Jesus Cristo, porque eu creio que todos nós queremos um dia estar lá na ressurreição dos justos e receber o galardão dos céus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar por esta palavra, porque a tua palavra ela vem nos ensinar, vem nos dar direção, vem nos exortar. Meu Deus, abençoa-nos nesse dia, nessa sexta-feira que está começando. Derrama da tua bênção sobre todos aqueles que estão aqui conosco. Abençoa o seu dia de trabalho, abençoa os seus relacionamentos, abençoa os seus colegas de trabalho. Abre portas, Pai. Dá êxito em tudo aquilo que eles fizerem lá no seu trabalho. Em nome de Jesus. Para que eles sejam reconhecidos. Para que eles sejam abençoados. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, a saúde do teu povo. Em nome de Jesus, Pai, nessa sexta-feira, traz uma renovação no corpo, na alma, traz cura para o corpo, traz cura para a alma. Restaura a saúde do teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Cuida daqueles que estão com pressão alta hoje, Senhor. Abençoa agora, Pai, todo o seu sistema cardiovascular, para que o seu sistema cardiovascular, a sua pressão sanguínea, esteja totalmente normalizada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai abençoando, Pai. Vai abençoando, vai curando, vai dando saúde, Senhor. Em nome de Jesus. Para o coração, para as artérias, em nome de Jesus. Vai tirando toda a dor, vai livrando todo o teu povo, Senhor, de todo o mal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa os casamentos, abençoa o marido, a esposa, abençoa os filhos, abençoa os estudos dos filhos, o trabalho dos filhos, abençoa os netos, as noras, os genros, os seus trabalhos, as suas atividades, abençoa os pais, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os solitários, as solitárias, as viúvas, os viúvos, abençoa nesse dia, Senhor. Conforta e consola o seu coração, em nome de Jesus. Abençoa a sua casa, com toda sorte de bênçãos, cobre as suas vidas com o sangue de Jesus, e dá ordem aos teus anjos para protegê-los e guardá-los de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Quero convidar você a curtir, compartilhar, colocar os teus pedidos de oração nos comentários e que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Deus te abençoe, um grande abraço para todos, em nome de Jesus e uma ótima sexta-feira.